Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o núcleo celular, os cromossomos e também sobre a clonagem. Então essa aula a gente vai estar abordando aí temas de extrema relevância aí, cobrado nos vestibulares e também no Enem. Nas duas próximas aulas a gente vai estar abordando aí, falando um pouco sobre mitose e meiose, que são os processos de divisão celular. Então, antes de começar, já gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, né? Se inscrever no canal quem ainda não é inscrito e também que você compartilhe com seus amigos nas redes sociais as nossas aulas para estar divulgando e ajudando aí no nosso trabalho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o núcleo. Com relação ao número de núcleos, eu vou ter aí células, né, que vão possuir apenas um núcleo. Nesse caso são chamadas de células mononucleadas. Então mono 1, células que possuem apenas um núcleo. É o caso aí da maioria das células dos seres vivos. Eu vou ter também as células binucleadas, que é o caso aí de alguns protistas ciliados, que vão possuir dois núcleos. E eu vou ter aí algumas células multinucleadas, que vão conter vários núcleos aí por célula. É o caso das células musculares humanas, que vão possuir diversos núcleos por células. E eu vou encontrar ainda as células anucleadas. São células eucarióticas sem núcleo, que perderam um núcleo. Nesse caso eu estou falando das hemácias aí dos mamíferos. Hemácias, para quem não sabe, são as células, os glóbulos vermelhos do sangue dos mamíferos. Essas células vão ser anucleadas. Por serem anucleadas, elas vão ter uma vida muito curta. Então essa são a classificação aí das células de acordo com o número de núcleos. As células, na sua maioria, vai possuir um núcleo por célula. Porém, eu vou encontrar células mononucleadas, binucleadas, multinucleadas e até mesmo as células anucleadas, que é um exemplo aí, as hemácias. Importante não confundir como célula anucleada as células bacterianas. Células anucleadas são as células que possuíram durante parte da sua vida o núcleo e a perderam. No caso das bactérias, elas não possuem núcleo de forma nenhuma, tá? As bactérias vão estar aí no reino Monera. No caso das células nucleadas aqui, ou anucleada, vai estar aí no reino Animalia, né? Fazendo parte do sistema circulatório dos mamíferos, aí no caso a hemácia. Nos procariontes, então, não há núcleo individualizado aí, certo? Dentro da célula, e o DNA vai aparecer aí numa forma de uma molécula circular desassociada a proteínas. Além desse DNA principal da célula procariótica, aqui de uma célula bacteriana, eu vou ter aí pequenas moléculas de DNA com genes que vão conferir, que vão trazer resistência a certos antibióticos para essas bactérias. Seria o caso os plasmídios, né, que seriam esses DNAs, pequenos filamentos de DNA circular das bactérias que vão trazer resistência a alguns antibióticos. Além disso, essas bactérias às vezes trocam plasmídios entre elas, fazendo aí uma recombinação gênica. E o DNA maior, né, formando aqui esse protonúcleo, que não é um núcleo verdadeiro porque não é delimitado por membrana. Esse DNA vai ser responsável por todo o funcionamento da maquinária celular aí da célula procariótica de uma bactéria. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes do núcleo. O núcleo é uma estrutura característica aí dos seres eucariontes. Então eu vou encontrar núcleo somente em seres eucariontes. Dentro desse núcleo eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar um material genético que é responsável aí pelo controle das atividades das células e também pelas características hereditárias dos organismos. O núcleo vai ser composto aí por um envelope nuclear, também chamado de carioteca, que vai envolver a cromatina, os nucleolos e também o nucleoplasma. Então essa é a estrutura, os principais componentes aí do núcleo: a carioteca, né, o envelope nuclear, a cromatina, os nucleolos e o nucleoplasma. Essa é a estrutura do núcleo. Vou ter externamente ao núcleo
a carioteca. Essa carioteca vai ser formada pela membrana externa, por uma membrana interna. Vou ter aí um nucleolo, que é uma parte mais escura do núcleo. Eu vou ter o nucleoplasma, que é a parte líquida, né, a parte líquida que está dentro desse núcleo. E eu vou ter a cromatina, que é a parte que se colore do núcleo. Essa cromatina é dividida em heterocromatina e eucromatina. Essa carioteca do meu núcleo vai ser toda furada, cheia de poros nucleares. Esses poros são formados por proteínas, chamadas de porinas, que vão formar esses canais de comunicação, essas portas de comunicação entre o núcleo e o meio do citoplasma celular. E aderido a essa carioteca eu vou encontrar ainda ribossomos que foram produzidos, que vão ser formados lá no nucleolo e vão migrar através desses poros para fora da célula, para fora do núcleo, onde vão desempenhar a sua finalidade de sintetizar proteínas. Então a cromatina, vamos falar um pouquinho agora sobre o nucleoplasma, também conhecido como cariolinfa, e sobre o nucleolo. A cromatina vai estar mergulhada então em um líquido, né, que é o nucleoplasma ou a cariolinfa, que é formado basicamente por água, sais minerais e proteínas dissolvidos nessa água. No nucleoplasma há também aí um ou mais nucleolos. Nos nucleolos vai estar formando, vai ter a existência aí de um RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, que é sintetizado, né, de acordo com a instrução do DNA. Esse RNA vai se juntar aí a proteínas e formar subunidades dos ribossomos. Os ribossomos vão ter duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, que vão ser formados aí por essas moléculas de RNA que vão ser produzidas aí no nucleolo. E depois de ser formados, eles vão ser exportados para o citoplasma através dos poros nucleares para fazer a síntese de proteínas. Nos eucariontes, o material genético vai resultar aí da associação de moléculas de DNA com proteínas chamadas de histonas. Então, o material genético, o DNA, né, vai formar um conjunto de filamentos separado aí do citoplasma por uma membrana que é a carioteca. Esses filamentos vão ser, na verdade, os cromossomos que vão estar desenrolados formando a cromatina. O termo cromatina vem aí do fato de esses filamentos de DNA mais proteínas adquirirem cor visível ao microscópio óptico na presença de corante. Daí o termo cromatina. Essa cromatina vai se alinhar nessas proteínas chamadas de histonas, formando nucleossomos. Esses nucleossomos vão se enrolando sobre ele mesmo, formando aí, e vão terminar no final formando os cromossomos, né? Nesse caso aqui eu tenho um cromossomo mitótico com o DNA todo enrolado sobre as proteínas, formando essa estrutura chamada de cromossomo. Então é mais ou menos assim, né? Eu vou ter aí o DNA que se enrola sobre as histonas para formar os cromossomos. Esses cromossomos vão ser formados dentro do núcleo. Os cromossomos nada mais é do que um conjunto aí formado por DNA, pelo filamento de DNA enrolado em proteínas chamadas de histonas. O que difere aí o cromossomo de uma célula eucariótica de uma célula procariótica é justamente que a célula eucariótica possui essas moléculas histonas, enquanto as células de uma bactéria não vão possuir essas moléculas, essas proteínas aí chamadas histonas, o que impossibilita que o DNA, que o cromossomo seja formado dessa forma aqui, ficando desse formato das células eucarióticas. A carioteca separa o material nuclear do citoplasma. Apresenta uma membrana dupla, então, com poros, né, através dos quais ocorre a troca de material aí entre o núcleo e entre o citoplasma. Então, os poros são de extrema importância, permitindo que entrem substâncias e que saiam substâncias para dentro e para fora do núcleo. Então, a membrana externa vai comunicar-se diretamente com o retículo endoplasmático rugoso e vai apresentar aí os ribossomos aderidos a essa membrana externa, tá, da carioteca. Vamos falar um pouquinho sobre a cromatina.
A cromatina é formada aí pelo emaranhado de filamentos, né, de filamentos de DNA, logicamente. As regiões mais densas são chamadas de heterocromatina. Correspondem aí às partes dos filamentos dobrados de forma compacta. Em outras regiões, os filamentos aparecem mais esticados, ou seja, menos condensados, formando o que nós chamamos de eucromatina, que são as regiões menos coradas do caso aí de dentro do núcleo. Então aqui eu tenho nessa figura a heterocromatina, que é a parte mais condensada, e a eucromatina, que é a parte menos condensada aí da cromatina, né, da cromatina nuclear. A eucromatina vai corresponder a uma região do DNA em que os genes vão estar ativos, vão estar orientando aí a síntese de RNA e de proteínas. Por isso, ela está desenrolada, o que vai permitir aí ao material genético apresentar grandes superfície de contato com as enzimas e também com o material necessário para a síntese, para a produção de proteínas. As regiões de heterocromatina correspondem a genes inativos ou genes desligados, uma vez aí que o DNA não tem uma boa superfície de contato, o que impossibilita que ele seja lido e que seja sintetizado proteínas aí a partir das informações contidas na heterocromatina. Essas regiões podem, em certo momento aí da vida da célula, desenrolar-se, fazendo com que os genes entrem em atividade. E o inverso pode ocorrer aí com as regiões da eucromatina. As regiões da eucromatina podem se enrolar mais, deixando nesse caso desativo os genes e passando a ser chamado de heterocromatina. A organização aí do DNA, do núcleo celular, então é dessa forma. O DNA se associa à proteína histona, formando a cromatina. Essa cromatina se condensa, né, passando pela condensação, formando o que nós chamamos de cromossomo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cromatina sexual. Na maioria aí das espécies, incluindo a espécie humana, existe um par de cromossomos responsável aí pela diferença entre os dois sexos. É o caso dos cromossomos sexuais ou heterocromossomos. Em geral, nas fêmeas, esses cromossomos vão ser idênticos, e nos machos, um cromossomo é igual ao das fêmeas e um outro vai ser diferente. É o caso aqui, né? Eu tenho esse cariótipo, eu tenho aqui o último par, um par de cromossomo sexual, cromossomo X e um cromossomo Y. Nesse caso seria aí o caso de um ser do sexo masculino. O cromossomo que aparece aí em duplicata, né, na fêmea, vai ser chamado de cromossomo X. E o que é exclusivo aí do macho, no caso, esse cromossomo pequenininho, é o cromossomo Y. Assim, a fêmea vai ter aí a fórmula XX, que vai produzir óvulos com apenas um cromossomo X. E o macho vai ter a fórmula XY e vai produzir espermatozoides. Espermatozoides com X e espermatozoides contendo o cromossomo Y. Os outros cromossomos do organismo são chamados aí de cromossomos autossomos, ou seja, não vão determinar as características sexuais do indivíduo. Na mulher e em outras fêmeas de mamíferos, vai existir uma grande massa heterocromática chamada de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. A explicação aí para essa existência desse corpúsculo de Barr é que a mulher possui 2 cromossomos X, mas apenas um vai permanecer condensado, formando aí a cromatina sexual. O homem possui apenas um cromossomo X, que pertence, né, que permanece aí desenrolado, por isso ele não vai ter aí a cromatina sexual, exceto aí em anomalias genéticas, em anomalias cromossômicas. Aqui, continuando, falando novamente, né, da questão dos cromossomos. O cromossomo vai ser formado pelo DNA. Partes desse DNA vão determinar uma
produção de certas proteínas, de determinadas características. Esses filamentos de DNA são aí, na verdade, o que nós chamamos de genes. Os genes vão trazer a receita, a característica, né, a informação necessária para a produção de características que nada mais são, vão ser determinadas pela produção de determinadas proteínas diferentes de um organismo para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre os cromossomos. Quando observamos células eucarióticas em processo de divisão celular, encontramos aí corpúsculos compactos em forma de bastonete, que são chamados de cromossomos. Cada um desses cromossomos é formado aí por um filamento de cromatina dobrado várias vezes sobre si mesmo, constituído aí por uma longa cadeia de DNA. Então é assim que é formado esses cromossomos. A cadeia de DNA enrolando-se sobre as histonas, formando os nucleossomos. Esses nucleossomos se enrolam, formando a cromatina que se condensa, enrola sobre si, formando no final esses bastonetes, que são aí os cromossomos. Nesse caso eu tenho já 2 cromossomos, que foi, na verdade, o cromossomo que foi duplicado, tá? E ele vai estar ligado, né, formando o que nós chamamos aí de cromátides irmãs. Em certas regiões, essas moléculas aparecem enroladas em volta de proteínas histonas, que um conjunto aí de 8 histonas com um DNA em volta vai ser chamado do que nós chamamos de nucleossomos. Então, o que é um nucleossomo, professor? É um conjunto formado por 8 histonas com um DNA enrolado em volta. Esse enrolamento aí vai permitir que todo o DNA de uma célula caiba aí dentro do núcleo. Se esticar todo o DNA de uma célula humana, ele tem cerca de 2 metros de comprimento. Então, se eu pegar o DNA de uma célula minha e esticar, ele vai ter em torno de 2 metros de comprimento, tá? Ele todo esticado. Então, é uma molécula bem longa aí, né? A molécula de DNA. Os cromossomos vão ser formados, então, de DNA e proteínas, tá? O DNA vai se enrolar formando uma dupla hélice. Essa dupla hélice se agrega às proteínas histonas. A cada 8 proteínas histonas enroladas, mais o DNA forma os nucleossomos. Os nucleossomos continuam se enrolando, formando aí os cromossomos do indivíduo. A condensação aí dos filamentos de cromatina em cromossomos vai também facilitar o movimento e a distribuição aí equitativa, né, do material genético para as células filhas durante a divisão celular. Então é importante que ocorra essa condensação aí do material genético formando os cromossomos para que durante a divisão celular seja repartido o material genético certo, né, para as células filhas que vão ser formadas. Antes de uma célula se dividir, cada cromossomo aí se duplica e os filamentos são chamados de cromátides. As cromátides que pertencem ao mesmo cromossomo são chamadas de cromátides irmãs. Durante a divisão celular, as cromátides irmãs se separam e cada uma vai para uma célula filha. No fim dessa divisão celular, o cromossomo volta a ser simples, ou seja, ele vai formar um fio aí de cromatina enrolado e vai acabar no final se desenrolando totalmente, formando aí novamente a cromatina depois de ser reconstituído todo o núcleo depois da divisão celular. Então, para a célula se dividir, primeiro ela duplica o material genético, duplica os cromossomos, formando as cromátides irmãs, né, que são os cromossomos duplicados, e depois da divisão celular, essas cromátides são separadas e cada uma delas vai para uma célula filha que vai ser formada. Além das cromátides, o cromossomo apresenta aí um estrangulamento aí bem no meio, onde vai ligar essas cromátides irmãs, e é chamado de centrômero ou constrição primária. Então, as cromátides irmãs do cromossomo duplicado vão estar ligadas através dessa parte chamada de centrômero ou constrição primária. De acordo aí com a posição do centrômero, os cromossomos podem ser classificados em 4 tipos. O primeiro tipo é o tipo metacêntrico, que é esse primeiro cromossomo aqui, tá? O metacêntrico vai possuir aí o centrômero bem no meio entre as cromátides. O cromossomo submetacêntrico
possui aí o centrômero um pouco afastado do meio, como esse cromossomo 2 aqui, submetacêntrico. E o cromossomo acrocêntrico vai possuir centrômero aí bem próximo a um dos polos. É o caso do cromossomo número 3. E o cromossomo telocêntrico vai possuir centrômero exatamente em um dos polos aí das cromátides, tá? Nesse caso é importante lembrar que os telocêntricos, cromossomos telocêntricos, não vão ocorrer na espécie humana. Então, na espécie humana, eu vou ter apenas os cromossomos do tipo metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. O telocêntrico não ocorre, tá, na nossa espécie, na espécie humana. Então, eu vou ter esses 3 tipos de cromossomos na espécie humana: metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Nos centrômeros, no centrômero vai existir DNA, tá? E uma parte chamada de cinetocoro ou cinetócoro, tá? Que é um disco ao qual aí vão se prender os filamentos do fuso acromático durante a divisão celular. Alguns cromossomos possuem, além do centrômero, outras regiões mais estreitas, as constrições secundárias, localizadas nas proximidades das extremidades. Essa extremidade forma uma pequena massa aí de cromatina chamada de satélite, onde é sintetizado o RNA ribossômico. Os humanos têm pequenas massas de cromátides, de cromatinas aí, ou satélites, que estão fixados aos seus braços curtos por constrições secundárias. Então, no cromossomo humano eu vou encontrar aí satélites, tá? Que são essa pequena constrição aqui secundária, formando essa pequena pedacinho do cromossomo chamado de satélite. A extremidade do cromossomo é chamada de telômero e se relaciona aí com o tempo de vida de uma célula. Os telômeros protegem aí o cromossomo contra danos e permitem aí que ocorra a duplicação do DNA, né, que ocorra corretamente. Cada vez que uma célula se divide, esses telômeros vão se tornar mais curtos. E caso se percam totalmente, a célula perde a capacidade de divisão e acaba morrendo. Por isso, supõe-se aí que a diminuição dos telômeros possa estar relacionada com o número máximo de divisões que uma célula possa sofrer com a sua longevidade. Então é importante lembrar que os telômeros estão diretamente relacionados com a idade da célula e também aí com a capacidade dessa célula se dividir. Se o cromossomo não tiver telômero, a célula está impossibilitada de se dividir, acabando por morrer. O conjunto de cromossomos aí de uma espécie, né, vai formar um padrão que se repete não só em todas as células do mesmo indivíduo, mas também nas células de todos os indivíduos da mesma espécie. Entre indivíduos de espécies diferentes, esse padrão vai acabar diferenciando. Isso acontece porque cada espécie tem a sua coleção particular aí de cromossomos, que pode ser identificada pelo número, forma, tamanho e características desses cromossomos. Esse conjunto da coleção aí, essa coleção de cromossomos de uma espécie, é o que nós chamamos de cariótipo. O número e as formas, tá, vão variar de uma espécie para outra. Nossa espécie vai possuir 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos. Essa é a fórmula do nosso cariótipo. Só a espécie humana possui 46 cromossomos. Espécie humana normal. Logicamente que aí eu vou ter as anomalias genéticas, que vai ver uma trissomia, um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, mas aí já entra no caso aí das anomalias genéticas ou cromossômicas. Mas o cariótipo, tá? Lembrem que cariótipo é a coleção, ou seja, é o conjunto de cromossomos da espécie. E o nosso cariótipo tem 46 cromossomos. Para o estudo aí do cariótipo humano, os cromossomos são organizados de acordo com a posição do centrômero e também os números, tá? E por ordem de tamanho, de 1, que é o maior, ao 22, que é o menor.
esses cromossomos são chamados de autossomos. Então, do par 1 ao par 22 são os cromossomos autossomos. Os cromossomos sexuais, que seria no caso o X e o cromossomo Y, não são numerados, sendo separados aí dos demais. Na espécie humana, existe então 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Essa informação pode ser escrita da seguinte forma: a mulher, né? Mulher, então eu vou ter 46, coloco uma vírgula, XX. O homem, 46,XY. Outra maneira de escrever essa informação genética aí do cariótipo humano seria 2AXX ou 2 autossomos mais XX, né? 22 autossomos mais XX ou 22 autossomos mais XY no caso do homem. Então esse seria o cariótipo, nesse caso aqui, um cariótipo feminino de uma mulher, porque aqui eu tenho o par XX que determina o sexo feminino. Podemos agrupar aí os cromossomos parecidos em 7 grupos, em ordem decrescente de tamanho. O grupo A, eu vou ter aí os cromossomos 1, 2 e 3. O grupo B, os cromossomos 4 e 5. O grupo C, os cromossomos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O grupo D, os cromossomos 13, 14 e 15. O grupo E, cromossomos 16, 17 e 18. O grupo F, 19 e 20. E o grupo G, 21 e 22. E o par 23 seria, no caso, o par sexual. Nesse caso aqui, XY é um indivíduo do sexo masculino. Outra característica aí que pode ser notada é que os cromossomos aparecem aos pares em que um dos cromossomos apresenta a mesma forma e o mesmo tamanho do outro, exceto aí no caso sexuais, no caso masculino XY, que vão ser diferentes. Cada par formado aí, né, por um par de homólogos, tá, vai ser chamado aí de par de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais. Então, os autossomos vão formar pares de cromossomos homólogos e os XY não vão formar par de cromossomos homólogos. A maioria dos organismos desenvolve-se aí a partir da célula ovo, que vai ser formada pela união de um espermatozoide com um óvulo, né, que na espécie humana possui cada um 23 cromossomos. Por isso a célula ovo, né, a primeira célula diploide do organismo, a primeira célula do organismo possui 46 cromossomos. 23 veio da mãe e 23 veio do pai, né? Então, em cada par de homólogos, um par de cromossomos foi herdado da mãe e outro par foi herdado aí do pai, formando o par de cromossomos homólogos das células diploides, das células somáticas do indivíduo. Por meio de divisões celulares aí, a célula ovo vai originar a maioria das células que formam o corpo dos seres vivos, chamadas de células somáticas. Soma é corpo, células do corpo. Em cada célula somática existe 23 pares de cromossomos homólogos. Os gametas possuem apenas um cromossomo de cada tipo. Não há pares de homólogos nos gametas. Importante lembrar disso. Gametas não possuem cromossomos homólogos, possui apenas um cromossomo de cada par. Se chamarmos aí de N, né, o número de tipos de diferentes cromossomos de uma célula, podemos dizer que as células somáticas são diploides, duplo, né, ou seja, 2N. E as células reprodutoras, gametas, né, no caso, são haploides, são simples, N. A informação genética total aí em uma célula ou organismo, é chamada de genoma. Então, genoma é a informação genética total do indivíduo, a receita do indivíduo, né, contida aí nos cromossomos, no material genético, é o genoma. O número de cromossomos, tá? No caso da mosca, eu vou ter as células somáticas com 8 cromossomos, nas células reprodutoras apenas 4. O ser humano, na célula somática com 46 cromossomos, e nas células reprodutoras, espermatozoide e óvulo, apenas 23. O feijão vai ter 22 cromossomos nas células somáticas e 11 nas células reprodutoras. O pato vai ter 80
cromossomos aí nas células somáticas e a metade, né, 40, nos gametas sexuais. Com o exame do cariótipo, vai ser possível identificar algumas doenças, algumas anomalias provocadas aí por anomalias cromossômicas, anomalias nos cromossomos. É o caso dessa figura, né, que vai ter uma anomalia aqui no par 21, que em vez de eu ter um par, eu tenho na verdade um trio de cromossomos, trazendo aí a síndrome de Down, né, ao portador dessa anomalia. Vamos falar um pouquinho sobre a clonagem. Quando nós falamos de clonagem, nós lembramos sempre dessa ovelha, né, que é a ovelha Dolly, que é o animal mais famoso do mundo, vamos dizer assim. O que é clonagem? O que é clonar? Clonar um ser vivo nada mais consiste de fazer uma cópia desse indivíduo. Os seres obtidos aí desse modo vão ser chamados de clones. A clonagem pode ocorrer de forma natural ou artificial, feita pelo homem em laboratório. O clone natural, os clones naturais, né, ou clone natural, são comuns aí em seres unicelulares, caso as bactérias, e também em muitas plantas que vão se reproduzir através de reprodução assexuada. Nós, seres humanos, estamos produzindo clones quando cortamos e cultivamos pedaços de plantas, como a cana, por exemplo, né, replantamos a grama, fazemos mudas, etc. Tá? Então a gente está produzindo clones das plantas onde a gente tirou essas mudas. Algumas plantas, como a bananeira, só se reproduzem assim. O próprio termo clone significa broto ou estaca. Então o termo clone é isso, broto. Em 1996, nasceu aí o mais famoso dos clones, que é a nossa querida ovelha Dolly, né, que é a primeira ovelha clonada a partir de célula de uma ovelha adulta. Antes já haviam sido produzidas clones aí de sapos, de mamíferos, a partir de células embrionárias. Mas a partir de células adultas, a Dolly foi a precursora aí de todo o processo, foi a primeira a ser produzida, nesse caso a partir de células adultas. Pegou uma célula de uma ovelha adulta e fez uma cópia dela. O que os pesquisadores fizeram nesse caso foi unir aí uma célula, né, da glândula mamária de uma ovelha, né, no caso aí uma ovelha que tinha cara branca, com um óvulo aí do qual foi retirado o núcleo de uma ovelha de cara preta. A célula resultante foi implantada no útero de uma outra ovelha de cara preta. Nasceu então a Dolly, que era uma ovelha de cara branca, né, clone daquela que forneceu a sua célula da glândula mamária, né, forneceu um núcleo. Então a Dolly teve aí um filhote e acabou morrendo depois. O nome desse filhote da Dolly é Bonnie, tá? Então esse foi o processo feito aí para produzir aí, no caso, a nova o clone, né, que é a nossa querida ovelha Dolly. No caso aqui, mostrando a divisão celulares, como que acontece a formação, né, eu vou ter aí a união dos gametas feminino e gameta masculino. Vai começar a partir das divisões celulares que vão dar origem aí a uma célula adulta, né? As divisões celulares vão formar as células do corpo de todo o indivíduo. A ovelha Dolly não era tão idêntica assim ao doador do núcleo, né? Apesar de herdar aí da ovelha branca o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária aí daquela ovelha, ela também herdou aí da ovelha escura o DNA contido nas mitocôndrias, o que trouxe aí essas pequenas diferenças aí da ovelha Dolly, da sua precursora, né, da doadora do núcleo. Com o passar do tempo, foi percebido aí que a Dolly apresentava as extremidades dos cromossomos, ou telômeros, né, diminuída, gerando um envelhecimento celular precoce. Dolly sofria de doenças como artrite no quadril, no joelho e nas patas traseiras esquerda. Sugere-se que isso ocorreu pelo fato de que ela tenha sido criada a partir de uma célula adulta, de 6 anos, e não de um embrião. Tá? Então já teria herdado aí o seu DNA, os seus cromossomos já envelhecidos, né? Com os telômeros envelhecidos, o que trouxe um envelhecimento precoce das células desse animal. Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade, depois de uma vida aí, né, marcada por um envelhecimento precoce e doenças.
Em seus últimos dias, Dolly estava com uma doença degenerativa, né, incurável nos pulmões. Os problemas de saúde de Dolly levaram a dúvidas sobre a possibilidade da prática de copiar a vida, né, porque para eu copiar esse indivíduo já seria gerado, já contendo, né, todas aquelas informações e até mesmo a questão da vida do cromossomo ali, tá, já seria passado para essa cópia. Foi o que pôde ser constatado com o caso da ovelha Dolly, né, que teve um envelhecimento precoce. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações aí da clonagem. A clonagem pode ser aplicada para gerar rebanhos inteiros a partir de um único animal, né, que tem uma característica de interesse econômico, ou a pesquisa científica. A Embrapa já produz vários clones bovinos. Produzir animais resistentes a doenças, como febre aftosa, doença da vaca louca, entre outros. Clonar animais com risco de extinção. Fazer a produção de cópias de animais transgênicos, né, animais com DNA misturado de outros seres que possam produzir proteínas importantes ao homem. E há também a possibilidade de se realizar transplantes de órgãos de animais geneticamente modificados, de modo a que seus órgãos sejam compatíveis com os humanos, o que diminuiria aí a falta de doadores de órgãos, né, para a medicina. Os problemas com a clonagem. Primeiro, é necessário diferenciar aí clonagem reprodutiva, tá, de clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva nada mais é do que a criação de cópias genéticas de um ser, enquanto a clonagem terapêutica é o desenvolvimento de órgãos para transplantes e tratamento. Na clonagem terapêutica vão ser utilizadas células-tronco, ou seja, aquelas células não especializadas com capacidade de se diferenciar em tecidos. Elas podem ser retiradas aí dos embriões, né, com poucos dias de vida, tá, e ser descartados aí por clínicas de fertilização, por exemplo. Nesse tipo de clonagem, ainda em fase de pesquisa, não vão ser formados novos indivíduos. Tem como objetivo produzir tecidos e órgãos para transplantes, o que poderia resolver os problemas de doação. A formação aí de órgãos a partir dessas células para transplantes poderia resolver problemas da doação, aí, da falta de doadores. As células-tronco utilizadas devem ser compatíveis com o paciente. Isso pode ser feito selecionando aí entre várias linhagens de células-tronco, as que são compatíveis, né, ou transferindo aí o núcleo de uma célula adulta do paciente para um óvulo sem núcleo. Então, nesse caso, né, o embrião com cerca de 5 dias seriam retiradas as células-troncos. Também está sendo realizado estudos aí para o tratamento da diabetes, do câncer e do mal de Parkinson, e também da doença de Alzheimer, entre outras. O objetivo é transplantar células-tronco para se reproduzirem e regenerarem as áreas afetadas aí do sistema nervoso desses indivíduos ou dos órgãos afetados pelos tumores, como o câncer. Nem todos os países aceitam a clonagem de embrião humanos para fins terapêuticos. A maioria condena a clonagem com fins reprodutivos. Mesmo na clonagem terapêutica há problemas éticos, pois os embriões usados aí são considerados por muitos como seres humanos, como todos nós, e não apenas aí como um aglomerado de células. Então a questão da clonagem envolve, além dos problemas científicos, também os problemas morais, né? Os problemas éticos e morais. E tem muito debate, muita discussão sobre o uso da clonagem, seja terapêutica ou reprodutiva. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.